Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Não consegui gravar o vídeo mais cedo, né, para vocês, então hoje fica para o sábado à tarde e o estudo, né, da mentoria para amanhã, tá bom? A gente começa aqui pelo gráfico semanal, tá pessoal? Tirem um pouco o zoom aqui para a gente relembrar, né, algumas ideias aqui que a gente já tinha apresentado, quanto, né, a leitura do preço mesmo de movimentos mais antigos, né? De movimentos mais antigos a gente trouxe, né, essa movimentação, né, de uma, duas, três puxadas. Não teve continuidade aqui, né? O preço falhou no rompimento da linha de canal em até 5 barras. Todo movimento de três puxadas, né, a gente dá devida atenção ao ponto de inflexão. Né? Para quem acompanha o canal há mais tempo, né, quando o preço fez isso daqui, a gente trouxe, né, a ideia, né, de subir menos, tá, para descer mais. Porém, esse subir menos, né, ele ganhou premissa de continuidade. Vejam que essa movimentação, né, a partir dessa nova mínima, ela foi num microcanal, né, de qualidade excelente. Vejam o fechamento, né, dessas barras, né, a gente consegue visualizar gaps abertos, né, então isso é a intenção, né, dos compradores. Então, nessa condição, né, esse movimento de alta, esse impulso de alta, né, ele gerou uma diferença, né, quanto a toda essa movimentação de queda. E quando o mercado apresenta isso, mais vezes ele tem pelo menos uma segunda perna. A segunda perna ela se conclui, né, quando você tem o preço vindo acima da máxima prévia e quando ele tem a perda de mínima, né, de barra. Então essa foi a perna um, né, desse impulso de alta e essa foi a perna 2. Quanto ao movimento medido, né, a gente consegue ver que tem certa similaridade, tá, quanto às pernas. É, Depois disso daqui, né, aqui também a gente deixou essa possibilidade, né, de troca de polaridade, né, uma, duas, né, três pontos, né, do mercado aqui. Quando ele fez isso, né, aqui ele apresentou rompimento, correção, né, essa correção ela foi em duas pernas, tá? Antes de voltar, né, para um movimento maior de baixa. Quando ele renova, né, esse ponto de inflexão, isso quanto à estrutura, né, ou seja, precisa acontecer isso, né, para que ele tenha essa possibilidade de você ter, né, o mercado tendo, né, uma wedge que deu certo, né? Isso daqui é a nossa wedge. A wedge que dá certo, ela renova o ponto de inflexão, ou seja, ela muda a estrutura. Por isso a lógica, né, de subir menos para descer mais. E aí a premissa, né, é algum tipo de teste da mínima dessa tendência. Essa movimentação pode já ter sido, né, a conclusão do teste da mínima da nossa tendência. E aí o mercado, né, apresentou essa boa movimentação de alta. Aqui, né, o UAU, ele cita que quando o mercado ele chega nessa movimentação aqui, mais vezes, né, isso aqui se torna uma grande lateralidade. Aqui seria um ponto, né, para se comprar baixo. Aqui ele não chegou exatamente, né, a fazer um fundo duplo idêntico ou mais baixo, acabou sendo mais alto. Ainda tem possibilidade, né, dele vir fazer essa movimentação. Aqui se tornou tendência, né, pessoal? Vocês lembram, né, vocês puxarem um pouco na memória, né, a gente veio aqui ó, com mais fechamentos abaixo da média móvel, né? Aqui tivemos um gap de média de duas barras, ele fez um teste da mínima da tendência, levemente mais alto, tá? E até o presente momento, né, a gente está aqui com médias planas e médias mais flats, né? E preço entrecortando muito as médias, né? Então a gente ainda não tem uma tendência de alta. Isso é um ponto importante para o semanal, né? Porque eu não posso ainda categorizar aqui que eu tenho, ó, Luciano, por exemplo, algo próximo de 20 fechamentos acima da 20. Agora eu já tive um fechamento abaixo, tive mais um fechamento abaixo. Então aqui a gente está na situação de lateralidade. Em lateralidades tem a questão de big up, big down. Alguns pontos, né, de magneto que a gente citou, né, durante essa movimentação de lateralidade, né, seria o próprio gap aberto, a região de POC foi alcançado, né? E aí a gente vai agora para um tempo gráfico menor para a gente ver se isso daqui tem probabilidade de níveis, né, mais baixos. Por que que eu estou indo para tempo menor, Luciano? Porque aqui tem poucas barras, né? Tem 9 candles. Então a gente vai para um tempo gráfico um pouco mais próximo de projeção de alvo. Mas aqui ele cumpriu algumas sentenças, né, que é o fechamento do próprio gap e esse teste dessa região, dessa POC, né, que se encontra aqui. As regiões de POC, né, pessoal, quando a gente está em atividade lateral, a gente usa elas como os níveis de swing. Né? O preço precisa de rompimento e continuidade para que tenha, né, continuidade quanto à projeção de alvos. Né? Então ele precisa de uma barra rompendo e uma barra tendo continuidade. Isso para a gente pensar, né, em movimentação continuada de queda.
mais vezes, né, o mercado às vezes apresenta uma pausa aqui e aí algum tipo de retomada. Aqui ficou um gap aberto, tá? Já falando sobre lateralidade, porque às vezes o preço vem, paga alguns alvos lá e volta e fecha contido, às vezes dentro dessa barra. Algo nesse sentido aqui, ó. Às vezes, né, o preço vai, paga alguns alvos ali de movimento projetado e fecha assim. Se ele fecha dessa maneira, né, bem aqui ficou um pequeno gap aberto, que é uma movimentação de lateralidade, tá? Esse fechamento, né, constante de gaps, assim como esse gap aqui, ó, que havia, né, foi fechado, né, pela barra 28, fica, né, esse pequeno gap aberto aqui nessa lateralidade. Você vê que aqui em movimentos anteriores não havia gaps, aqui ficou um pequeno gap, tá? Então, na questão do semanal, né, claro, pode ser na mesma semana, na semana seguinte, mas, né, como tem essa região de possibilidade de suporte aqui, isso daqui é interessante, né, para que tenha, nem que seja o preço voltar para fechar esse gap para depois mais alguma continuidade, tá? É comum, né, o mercado em atividade lateral ele voltar, né, para fechar esses gaps. Esse gap ele existe no semanal, tá bom? E essa lateralidade ela é muito mais acentuada e importante, né, no gráfico semanal. Então a gente vem aqui agora pro gráfico diário, né, onde a gente conversa um pouco aqui sobre alvos, tá? Alvo, né, pessoal? Metodologia Brooks, né? O Brooks ele dá mais importância para os alvos mais próximos do preço, né? Isso é um fato que eu acredito que vocês já tenham, né, memorizado, né? A movimentação mais próxima da gente é a movimentação mais importante. A movimentação mais próxima da gente é a movimentação mais importante, né? Então, dentro da metodologia, o Al cita que as últimas barras são sempre as mais importantes. O último rompimento é sempre o mais importante, né? Eu não posso querer pegar essa movimentação e querer pegar esse rompimento aqui, ó. Querer ele já direto, né? Toda essa movimentação como um rompimento. Mas esse movimento está mais próximo do preço, ele é mais fácil, né, de eu conseguir observar a confirmação dele, tá? Do que às vezes de um movimento que tenha, por exemplo, 80 candles aqui, né, ainda tem um número razoável, né, porque ele está próximo daquilo que a gente usa como referência para rompimentos, até 40 candles, né? Então, próximo, né, a gente ainda pode, né, adequar a uma possibilidade real de rompimento. Então, aqui, né, como os alvos, né, do último pivô são os mais importantes para a gente tem aqui, ó, esse pivô, tá? Deixa eu só trocar a ferramenta aqui. A gente tem esse pivô, né? E aqui a gente veio falando, né, que a gente está avaliando esse rompimento. E aí a gente avalia rompimento, né, pessoal, dentro da ideia de que normalmente, né, assim como todo topo duplo, né, todo fundo duplo é uma potencial lateralidade, é uma potencial H2, né, assim como esse daqui, ó, você vê que tem rejeição, ó, você teve uma retomada aqui. Assim como desse topo duplo, né, você teve retomada, você teve uma L1 aqui, né, quanto ao topo duplo, uma L2. Aqui, né, você teve uma retomada, né, você teve uma nova máxima, você teve aqui uma H1, né, e quanto ao fundo duplo aqui seria uma H2, né, por isso todo fundo duplo é uma potencial H2. É, e aqui a gente não viu, né, isso. Ó. Vocês conseguem observar que desde essa primeira barra ó, o mercado vem, né, trabalhando muito mais a favor dos vendidos, mesmo que tenha realização de lucro, né, por parte dos vendidos aqui, o que gera essas barras de correção muitas vezes. Compradores não conseguiram, né, nenhuma nova máxima. E isso era muito mais positivo aos vendidos do que aos comprados. Né? Porque se não tem nenhuma retomada de máxima, isso indica que não há compradores dispostos, né, a entrar nessa movimentação. Então eles estão dispostos a entrar mais baixo. Os vendidos vendo isso, né, eles acabam trazendo o preço a determinados alvos. Então, quanto, né, a esse rompimento, ele acabou sendo um rompimento, né, sem correção. Então esse primeiro alvo aqui, ó, ele é de altíssima probabilidade, né? Quando a gente tem rompimento nesse sentido, a gente usa isso, né, geralmente para participar desses alvos. Esse primeiro alvo ele é de altíssima probabilidade. Aqui está o segundo alvo, tá? Desse mesmo pivô aqui. Essas linhas pontilhadas, né, acaba sendo alvo, né, dessa movimentação, dessa lateralidade maior. Tá aqui primeiro e aqui segundo. Quanto a alvo de lateralidade, né, pessoal, a gente trabalha normalmente o segundo alvo, né, que é buscar 100%, tá, desse retângulo aqui. Então normalmente a gente trabalha 100%, que seria o segundo alvo, seria essa movimentação mais aqui embaixo. A ausência de retomadas, né, aqui de H1, H2, H3 nessa movimentação, ela deixa a possibilidade, né, dele alcançar primeiro o alvo do pivô, segundo alvo do pivô, né? E, claro, né, tendo mais alguma continuidade para a gente observar um pouco mais esse rompimento aqui,
Segundo alvo dessa lateralidade. Terceiro alvo, né, tá quase aqui nesse fundo duplo anterior, né? O terceiro alvo tá desse pivô mais próximo nosso. O terceiro alvo dessa movimentação tá mais aqui abaixo, tá? Então, dentro dessa leitura, vendidos, né, estão no controle, né, muito melhor dessa movimentação. Ainda não alcançou alvo, então a gente fica pensando ali por que os compradores, né, já voltariam a comprar se o mercado ainda não alcançou os alvos dos vendidos, né? Então, mesmo que tenha algum tipo de retomada, que esse alvo aqui acaba sendo uma possibilidade. Opa, você abriu com gap de alta, você teve razão, por exemplo, lá na segunda-feira para vender nos 5 minutos. Ficou ali, por exemplo, 1.500 pontos por espaço. Tenta conduzir um pouco esse trade, se possível, né? Se você tiver um bom ciclo a favor, se tiver uma segunda perna, né? Busque participar. Opa, Luciano, aqui é alvo do diário. Opa, não necessariamente vai ser igual nos 5 minutos, que às vezes passa só 50 pontos, né? Aqui pode passar, né? A gente está falando de um gráfico de uma barra, que muitas vezes tem, como essa aqui, uma barra um pouco mais ampla, né? 2.330 pontos. Pode passar cerca de 500 pontos ainda desse alvo, tá? E ainda assim não ter já uma continuidade imediata, né? A proporção, né, da semana, né, ali, ela acaba sendo também interessante para a gente. Então, se, né, tiver alguma boa razão aqui para participar da venda, esse alvo, depois o primeiro alvo da lateralidade, ó, o primeiro alvo da lateralidade também está muito próximo, ó, desse primeiro alvo, desse outro pivô. Esse pivô também está dentro de um número de candles interessante para você avaliar, até 20 fechamentos. Acaba passando por ele também, né, sem muita movimentação de continuidade. Quanto a esse pivô aqui, Luciano, ó, quanto a esse pivô mais próximo, tá? Essa aqui acabou sendo uma barra de rompimento. Ela fecha abaixo das mínimas das barras anteriores, ela não é sobreposta. A continuidade só veio agora. Quanto a esse outro rompimento aqui, essa barra aqui já não é tão legal, né? Ela já não está tão abaixo, ela já tem muita recuperação aqui, né, desse pavio, mas essa daqui é a barra de rompimento desse outro pivô. E o primeiro alvo dele já está muito próximo, né, do primeiro alvo, ó, da própria lateralidade. Aí aqui já tem uma confluência de alvo. Esse alvo aqui ele já é mais importante. Por quê, Luciano? Porque tem duas projeções no mesmo ponto, né? Vejam que o primeiro alvo, né, de toda a lateralidade, ele se encontra aqui. Aqui seria um ponto interessante, né, como alvo, né, para pensar, né, no movimento de correção, uma correção de uma perna, né, um retorno a 9 somente, uma correção de duas pernas, né, um retorno às vezes mais próximo da 20, né, antes de algum tipo de retomada, para pagar o segundo alvo desse pivô menor, para pagar o segundo alvo da própria lateralidade. Às vezes é um reteste, né, da troca de polaridade, tá? Então, muitas vezes a correção ela volta somente para fazer essa troca de polaridade. Aqui tem várias regiões, né, que a gente pode usar como troca de polaridade, ó. Tudo, né, muito próximo uma da outra, né? Então aqui, ó, seria um triplo ponto, né, de resistência ao preço para alguma continuidade, tá? Então seria, né, essas possibilidades aqui. A gente fez um vídeo na quarta, né, pessoal? Então a gente tem aquele estudo que a gente postou na quarta-feira. Quanto àquele estudo da quarta-feira, é, a gente parou aqui, né? Falando sobre a quarta-feira aqui, né? Aqui a gente veio falando que era barra sobreposta, a gente vinha desde os primeiros estudos, do estudo da semana anterior, a gente falou que a gente ia estar avaliando esse rompimento para ver, né, o tipo de retomada, né? Se haveria retomada aqui ou não, tá? Aqui a princípio era baixo na lateralidade, a gente não pode esquecer disso, né? Todo movimento, né, que já teve ponto de pausa, né, em swing anterior, acaba sendo a possibilidade, né, de algum tipo de continuidade quanto à lateralidade. Aqui a gente está ficando com uma boa característica de rompimento, com dúvida, mas ainda assim, né, há uma boa característica de rompimento pela ausência, né, de retomadas aqui das máximas das barras anteriores. Então, dentro dessa leitura, a gente tem uma melhor predisposição aqui à continuidade. Então aqui a gente falou no vídeo de quarta-feira, um doji, né, pouca informação. No estudo que foi enviado ontem, né, deixa eu só colocar aqui. Ontem não, né, pessoal? O estudo foi enviado na quinta, né? O estudo de quinta-feira, isso daqui, ó. Que aí a gente tem a Insight. Então o que a gente citou, né, que a gente tinha barras sobrepostas, mantendo mais lateralidade, agora uma inside, né, um modo rompimento dentro da lateralidade das barras sobrepostas, né, a movimentação anterior com maioria, né, do fechamento em barra sobreposta. Inside, né, o modo rompimento, tá? Já estudado, né, ali na parte da mentoria, a gente falou sobre esse tipo de rompimento, falou sobre esse tipo de trade, né, ali no estudo da mentoria.
A barra 123 como barra de rompimento, né? Aqui. 123. Eu acho que aqui eu marquei o número da barra errada. E quando eu fizer isso, tá, pessoal? Me mandem lá no... Ah, aqui é 123, ó. Aqui eu marquei o número da barra errada, tá? Quando eu fizer isso aqui, vocês me corrijam ali no WhatsApp, tá? Que aí a gente traz ali a barra correta, tá? Aqui era a barra 132, né? Eu inverti a ordem aqui, ó. Era um, né? Ficou 1, 2, 3 ali, né? Aqui era a barra 132. Então a barra 132 aqui foi nossa barra de rompimento, tá? Mas por enquanto, né, nenhuma barra de continuidade aos vendidos, tá? A barra de rompimento, ó, veja que aqui eu não tenho barra de continuidade aos vendidos. Depois aqui eu tenho uma barra sobreposta, né? E depois eu tenho o insight. Mas aqui, né, era o modo rompimento, né? Vocês já conhecem, né, a metodologia, né, quanto à venda desse tipo de cenário. Aqui nos 60 minutos, né, pessoal, a gente tinha alguns indícios, né, que apontava para alguma possibilidade, né, ainda, né, de movimentação de baixo, por estar alto aqui numa possibilidade de lateralidade, tá? Tá alto, médias flat, ainda abaixo das 50, 200 passando mais acima. Então, lateralidade iniciada com gap de média. Antes disso daqui tudo era tendência, a tendência de baixa anterior. O preço vinha trabalhando abaixo da 20, M2S, M2S, né, aqui continuado. Então, lateralidade iniciada com gap de média, barras sobrepostas, médias planas, fechamento em lateralidade, médias planas, sem um ciclo forte de alta ou de baixa. Nesse cenário, né, os topos anteriores ainda lemos como alto na lateralidade, onde evitamos compra. Então, ponto de pausa anterior, a gente evita compra. Ponto de pausa anterior, evita compra. Se chegasse aqui na WED, seria, né, evitar a compra, né, e pensar em venda, tá? Você estaria vendendo alto na lateralidade. E aí lá nos 5 minutos tem que dar algum tipo de cenário para venda também, tá? Não, a gente não faz isso de maneira aleatória por conta dos 60 minutos, mas é importante a gente ver, né, a localização. Onde evitamos compras. Como não há ciclo forte, a WED pode funcionar bem, né? É o melhor cenário para WEDs. WEDs funcionam bem em lateralidade, né? E agora já é um cenário mais lateral, porque já tem gap de média de uma barra, gap de média de duas barras. Então, se o mercado fizesse isso daqui, tivesse algum tipo de padrão de reversão mesmo no 60, seria, né, para uma movimentação, né, aqui de teste da mínima, né, dessa outra ponta da tendência. O micro canal de alta levou a perna 2, né? Tá aqui o micro canal, né, que foi aquele movimento que a gente trouxe, né, que ele levou a uma mudança, né, aqui, né, quanto ao estudo que a gente havia falado. Ele levou ao gap de média, que encerrou também a fase dessa super tendência de baixa. O fechamento do gap, a POC, o teste da mínima, foi rápido, iniciando, né, a lateralidade. Então a gente teve aqui já o teste da POC, fechamento do gap. Né? Se vocês observarem, né, tem uma grande similaridade com aquilo que a gente falou do semanal, né, agora há pouco. Tá? Os tempos são fractais, né, então o estudo ele se repete, né, dentro do mesmo cenário. Aqui no 15 minutos, né, a gente tinha uma possibilidade de venda, né? Aqui a gente estava numa L3, ó, tem aqui um impulso de alta, tenho aqui a primeira perda de mínimo, temos retomada de máxima, temos aqui a segunda perda de mínima L2, temos retomada de máxima, né, aqui já na própria outside seguinte. Aqui na 200, né, pessoal, muitas vezes a 200 atua, né, como uma excelente resistência, né, aqui preço entre 20 a 200, região comum de lateralidade, né, só reiterando, né, aquilo que a gente já repetiu em estudos anteriores. É, Então, aqui a gente estava, né, numa condição de L3. L3 normalmente é a melhor venda, né, quando a gente tem algum tipo de impulso. O topo era mais baixo, né, o fato do topo ser mais baixo, né, quanto a essa máxima aqui, poderia trazer o preço à nova mínima. Se ele renova essa máxima, a ideia era descer menos para continuar subindo mais, né, porque ele monta algum tipo de estrutura, o preço. Então, quanto à contagem de barra, estamos em L3, mas um bom ciclo acaba sendo necessário, né, para a direção. Por que para a direção? Porque a gente está vendo aqui uma lateralidade ampla. E aí, se eu quero ver o rompimento, eu preciso de um bom ciclo ou uma forte barra de rompimento mais continuidade, né? São as duas necessidades para isso. B1, né, pensando na análise do dia, né, como uma forte barra de reversão de alta. Por que ela é uma forte barra de reversão de alta, Luciano? Porque ela é grande, porque os 50% dessa barra está aqui e ele fechou muito mais próximo da abertura, né, do que do fechamento. Então essa barra é uma forte barra de reversão de alta, tá? Quanto a essa leitura. Ele já tinha feito, né, o teste da mínima da tendência, tá?
com a própria B1. A gente está falando do gap de média ali, né, dos 60 minutos, tá? Aqui no 15 minutos também teve, né, o gap de média, teve aqui, né, por essas duas barras, aqui teve uma L1 e aqui uma L2, e aqui, né, uma L3 ainda quanto a essa movimentação. Ele fez um teste, né, o teste foi rápido, da mínima da tendência, diário, né, fechou em modo rompimento, ativado acima da máxima da inside bar, né, no caso. Então, para ativar, né, acima, né, seria o preço vir acima, né, no caso dessa lateralidade. Como o 200 estava aqui, havia até uma certa possibilidade, né, da gente enquadrar um Fab 4 aqui. Só que as probabilidades, né, a própria L3, né, trazia um pouco mais para a movimentação de queda, tá? O próprio 60 minutos, o próprio gap de média de duas barras, né, ali posteriormente, e a lateralidade, né, estaria alto na lateralidade. M15 ainda sem um ciclo forte, sem tendência clara, vai precisar de mais barras. Big up, big down, né, pessoal? A gente não está vendo tendência, está vendo o preço vindo acima, vindo abaixo, vindo acima, né, da média móvel de 20, tá? Então, é a característica, né, comum de lateralidade. Em lateralidades, né, as POCs funcionam, né, muito bem. Pedi para o pessoal fazer backtest. Vejam que em dias, né, mais laterais, ó, série de barras sobrepostas, né, barra indo, barra descendo, né, barra subindo, barra descendo, né, retomadas imediatas. Não é uma boa característica para continuidade isso, né? A região de POC, né, travando o preço aqui, travando o preço aqui, travando o preço aqui, travando o preço posteriormente aqui, aqui também. Opa, Luciano, eu tenho uma wedge mais uma POC. Você tem agora, né, você tem dois suportes ao invés de um só, tá? Então você tem a leitura, né, de dois suportes. Aqui também, né, você teve uma micro wedge, né, aqui em tempo menor, claro que é muito mais fácil de você visualizar essa movimentação, mas eu tenho uma wedge, né, e wedges, né, nesse cenário, elas acabam funcionando, né, muito bem, tá bom? Então, né, mantenho, né, a ideia de backtest, né? Vejam que dentro de lateralidades, wedges menores, né, acabam fazendo, né, bastante sentido, né, aqui, quanto à movimentação do preço. E aí, claro, você pode fazer a mesma lógica. A perna 1, né, renovou, perdeu mínima, renovou máxima, fez a perna 2. Opa, Luciano, uma, duas, três puxadas. Ponto de inflexão aqui. Perna 1, renovou, ainda assim fez nova mínima. Ainda cumpriu a premissa, né, de perna 2, tá? Então, por enquanto, né, há mais pressão compradora acumulada. Por que eu falei que tem mais pressão compradora acumulada, Luciano? Porque o mercado fez uma máxima, depois uma máxima mais alta. Ele apresentou, né, um micro canal aqui de alta, outro micro canal aqui de alta, outro micro canal aqui, então tinha mais micro canal. Mas, né, a gente está em lateralidade, aqui é alta lateralidade. Região de POC, precisa romper a lateralidade ou um forte ciclo, né, para a ideia de alguma continuidade. Então, uma coisa ou outra. Se a gente está dentro da lateralidade e não tem um forte ciclo, a gente fica só assistindo ou a gente trabalha como lateralidade, tá? Quer trabalhar quanto a rompimento, você precisa de mudança de pressão, né? Claro, essa mudança de pressão ela tem que chegar nas extremidades, né? Se ela não chega na extremidade, não tem como você ter continuidade. B8, né, acabou sendo uma forte 2BR, ó, aqui seria um ponto de compra. Outro ponto de compra, né, seria acima dessa forte barra de reversão, testou uma POC dos 5 minutos, pagou, né, a projeção, né, dessa própria barra aqui também, né, 100% dela na perda da mínima. Desse pivô aqui não chegou a confirmar o rompimento dele, né, os alvos dele acabou não sendo pagos. Mas a gente vê que não teve confirmação. Barra de rompimento, barra que nega a continuidade. E nega forte nessa movimentação aqui, não é uma movimentação fraca, tá? E aí a gente tinha o cenário, né? Por que pensar em compra, né, Luciano? Porque ele já testou a mínima da tendência lá nos 60 minutos, lá no 15 minutos, dos gaps de média que já tinham acontecido. Então aqui passa a ser baixo na lateralidade, né? Então, dentro desse contexto, próximo do fundo duplo é baixo na lateralidade. A reversão ela já veio aqui, né? Ela veio muito forte. Ela não acabou acontecendo muito baixa, né? Ela acabou acontecendo já aqui mais alta. E ela nega esse rompimento. Outra barra de compra, né, foi essa 2BR aqui. Essa daqui já teve um gatilho, né? Você pegaria ainda uma boa movimentação de alta. Travou ali na região de POC, tá? Inicialmente, sem fazer a nova máxima. Depois ele falha aqui de novo na região de POC, tá? Então, 2BR forte, né? Quanto a compras, seria essa movimentação. Posteriormente aqui uma outra possibilidade de compra, né? A gente tem uma wedge, eu tenho fundo duplo de novo, né? Agora é um novo fundo duplo, né? Aqui seria uma potencial, né, compra acima dessa nova máxima, tá? Para quê, Luciano?
para ver se o mercado alcança aqui o ponto de inflexão, né? Por que que eu estou tentando comprar aqui ou tentando comprar aqui? Porque eu já tenho a wedge. Quando a wedge acontece, eu tenho mais um nível de suporte, né? Eu vou estar tentando ver se o preço chega aqui no ponto de inflexão. Se ele chegar, aí eu tenho premissa de perna 1, perna 2 aqui. A perna 2, né, não teve uma continuidade. E aí você também vê, né, pessoal, que não está tendo, né, nem mesmo, né, violação de máxima anterior. Como que vai ter rompimento e projeção de alvo, né, se o preço não consegue nem fechar acima da máxima prévia, né? Então seria buscar demais, né, sem o preço estar oferecendo, né, essa condição. Pós-gap de média do M60, né, baixo, no fundo duplo, né, passa a ser baixo na lateralidade. Isso aqui é a afirmação, né, que a gente já tinha feito na própria quarta-feira, né? Dentro da lateralidade, pequenas wedges pausando ou gerando reversões. Importante nessas pequenas wedges. Nenhum rompimento foi confirmado, com o preço revertendo a partir de novas máximas ou de novas mínimas, né? Acabou sendo isso, né? A movimentação de todo dia aqui também era fundo duplo, tá? Wedge, fundo duplo, POC, né? Que seria mais uma outra condição de compra, tá? Se aqui é uma wedge, né, Luciano? Eu tenho uma movimentação de uma, né? De duas, de três puxadas, ponto de inflexão está aqui, né? Então essa compra aqui para continuidade de pelo menos perna 2, né? Acima dessa máxima aqui ou nessa abertura, já com gatilho, né? Você teria, né, a condição de pegar a participação de duas pernas, né? A perna 1 ela terminou aqui, ó, corrigiu, perna 2, né? O mercado quando ele perde a segunda mínima aqui, tá bom? Por fim, né, essa último estudo, né, só uma movimentação, né, do 15 minutos, né, pessoal? E para relembrar, né, que quando o mercado deixa pontos de swing ó, dessa maneira, né, muito próximos, né, numa região, entenda isso daqui como uma possibilidade de uma wedge, né? Quanto à última movimentação, também um movimento de três puxadas de forma lateral. Tem mesmo potencial, né, de uma wedge. Então, a gente para, né, de comprar baixo porque a gente para de vender baixo porque a gente está vendo que os vendidos não estão fortes nessa região e os compradores, né, estão tendo interesse em compra baixa. Então, o mercado ainda está, né, numa fase de equilíbrio. E quando ele se encontra nessa fase de equilíbrio, claro que a gente também vai parar, né, de comprar alto, a gente vai parar de comprar próximo a novas máximas, né, porque o mercado, né, ainda não demonstrou, né, mais continuidade, né, quanto às leituras de rompimento. Então, se ele está em equilíbrio, né, a gente também tem que estar trabalhando dentro dessa lógica de equilíbrio, tá? É, Aqui também, né, uma wedge, né, com um fundo duplo mais alto, tá? Seria, né, essa leitura dessa wedge aqui, ó. Uma, duas, três, né? Fundo duplo mais alto, né? Então, aqui é uma movimentação de três puxadas e wedge, né, mais fundo duplo mais alto, tá? Acho que aqui a gente encerrou, né, o estudo. Aqui a gente já chegou, né, falamos aqui da quinta, boa barra, né, que a gente já pode vir para tempo gráfico, né, um pouco menor. Aqui no M60, Luciano, aqui tá os gaps de média, né? Vejam que aqui a gente tem tendência anterior, aqui a gente falou de impulso, possibilidade de canal estreito, né? Foi o que a gente teve aqui por um longo período. Tivemos aqui, né, uma mudança, né, com gap de média de uma barra, gap de média de duas barras. Aqui agora a gente está vendo aqui, ó, esse rompimento aqui eu também posso avaliá-lo, né, lá aqui no próprio 60 minutos. Está dentro do meu número de barras permitido, né? Então, ó, primeiro alvo, né, desse pivô aqui, vocês conseguem ver que ele foi alcançado. O segundo alvo desse pivô, né, se encontra 133,972. A gente teve um novo microcanal aqui, né, pessoal? Tá? A gente teve aqui um novo microcanal, ó. Tem aqui, ó, um microcanal. Uma, duas, três, quatro barras sem correção. Quase uma falha de H1 aqui, mas fechou sobreposta. Tivemos aqui uma H1, depois tivemos aqui uma H2, né? H2 pós-microcanal às vezes leva, né, algum tipo de correção, né, de duas pernas. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente encontra, né, mais uma condição de wedge, né? Se a gente estender isso aqui, ó, agora para uma nova possibilidade de canal, tá? Quanto a essa movimentação aqui, só ajustar isso aqui assim e apagar essa, tá? Então a gente tem essa possibilidade de alvo.
A gente está numa possibilidade de 3 puxadas. 3 puxadas pode nos deixar numa movimentação mais lateral, que seria uma correção TBTL. Então, compradores, né, podem conseguir uma, né, 2 pernas antes, né, de alguma retomada. Opa, Luciano, se tem 3 puxadas, é sempre importante a gente verificar, né, onde está o ponto de inflexão. E o ponto de inflexão se encontra aqui, ele está bem afastado, tá? Já teve gap de média, mas em fortes tendências, né, mesmo pós gap de média, o mercado pode encontrar, né, um novo rompimento e continuidade. Aí a gente volta, né, para uma nova tendência. A lateralidade, ao invés de ser uma acumulação, para reversão, né, acabou sendo uma acumulação, né, para continuidade, né, aos vendedores. Então seriam essas as possibilidades, né, que a gente tem por aqui. Aqui, ó, quando ficou baixo na lateralidade pós-gap de média, vejam que ainda teve um bom movimento, uma boa movimentação de alta, né? Que tentando romper a POC, ó, com uma barra sozinha aqui direta, né? Vejam que teve, né, comprador ou mesmo vendedor, né, realizando lucro aqui, porque já teve o gap de média, né? Não passou direto ao rompimento. Teve correção, teve uma H1 aqui, né? Uma possibilidade, uma tentativa, né, de retomada, mas os vendedores estavam mais fortes, né, e eles levaram essa movimentação a esse micro canal de baixo. Aqui, como eu falei, né, foi quase uma falha de H1. Né, aí seria um setup de continuidade para pelo menos mais 2 pernas. Estamos em wedge, né, o wedge tende a levar uma TBTL. Importante lembrar que a gente teve, né, essa movimentação anterior aqui, né, do gap de média. Impulso em micro canal, mais vezes a gente vai ter, né, a possibilidade de um canal estreito. Dentro de um canal estreito, né, a gente pode ter até 3 barras de alta, uma pausa, né, por um doji ou já barra de retomada direta. Barras menores de baixa com perda de mínima nos 60 minutos passam a ser interessantes para continuidade. Então a gente tem aquele primeiro alvo do diário com boa probabilidade. Pode não ser no mesmo dia, pode ter uma barra de pausa, né, mas passou a ser boa probabilidade, né, por conta daquele rompimento. Então a gente tem que ficar de olho, né, na possibilidade de continuidade aqui. Aqui no M15, né, pessoal, só que o mercado atingiu, né, um alvo intraday. Aqui no M15 a gente estava naquela movimentação de Big Up, Big Down, né, como a gente falou, era a lateralidade. Barra 1, excelente, mas ela não teve, né, perda de mínima, tá aqui, ó, na, na nossa sexta-feira, né, o estudo de quinta a gente já havia mandado, né. Aqui é a movimentação de quinta, né, pessoal. O mercado acaba ficando, né, essa aqui foi o estudo que a gente leu, né. Ele acaba já testando, fazendo o teste da mínima da tendência lá do gap de média lá dos 60 minutos, né, que já tinha acontecido nessa movimentação anterior aqui, tá? Então aqui, né, a gente já tinha conversado, né, ele testou a mínima da tendência dos 60 muito rápido e manteve a ideia de lateralidade. E aí aqui a gente teve a forte barra, né, de reversão, né, que quanto a ter um bom ciclo, né, ou ter uma forte barra, a gente tem uma barra forte. Essa barra ela, sozinha ela reverte quantos fechamentos? Né? Todos esses fechamentos do dia anterior, sozinha. A questão é que ela não teve a continuidade imediata, tá? Então essa ausência de continuidade imediata, né, acabou deixando o mercado mais lateral, né, por um determinado momento. Aqui teve uma wedge, né, nos 5 minutos, a gente já vai para lá porque ali a gente consegue extrair um pouco mais de informação. Mas aqui, né, para continuidade ainda mais rápida, né, precisaria o preço, né, os vendidos terem conseguido vir abaixo da mínima da barra 1. Teve uma pausa aqui antes disso. Essa movimentação de correção foi uma correção, né, em 2 pernas, tá? Em retorno à média móvel de 20. Interessante vocês se habituarem a correções de 2 pernas, né, porque elas também são extremamente comuns. Então aqui você teve uma possibilidade de venda, né, abaixo da B10. Ó. Você tinha espaço até uma nova mínima, né, que é a condição que a gente mais busca. E, né, você poderia ter vendido aqui a B11, você já tinha gatilho aqui também, tá? Ou mesmo, né, vender a perda mínima da B11 ou a perda mínima da B12. Você ainda tinha espaço até nova mínima, que é, né, mais vezes a condição comum, né, de um forte movimento, um forte impulso, né, levou, né, pelo menos a alguma continuidade. Não foi um micro canal, né, lá nos 5 minutos tem uma movimentação mais clara, né, e aqui posteriormente, ó, é micro canal. Vamos dar uma olhada no ciclo, né? A gente, microcanal, primeira correção, ó, ela se encontra aqui. Microcanal, Luciano, canal estreito, ó, perda de mínima, né? Aqui seria uma condição de venda, né? De retorno a 9. Fez nova mínima, né? Opa, Luciano, 3 barras, né? Retomada aqui, mais uma vez uma possibilidade de venda, né? E aqui uma wedge, né, pessoal? Muitas vezes encerra o movimento de impulso e canal, ou pelo menos gera, né? Uma pausa. Aqui no próprio 15 minutos, né, o que que a gente consegue extrair de setup, de informação? A gente tá vendo uma wedge, mas eu estou vendo uma tendência, certo? Eu tenho aqui, ó,
mais de 30 fechamentos abaixo da 20. Eu tenho uma wedge. Wedge, normalmente em tendência, ela só gera pausa, tá? Ela não gera reversão. Aqui na 20, a gente vai ter um setup de venda que é o M2S. Porém, né, como a gente teve a wedge, a gente analisa o ponto de inflexão. E o mercado fez a perna 1 aqui, que é a condição de uma wedge que deu certo. Então ele corrigiu, né, teve perda de mínima, eles podem chegar à perna 2, né, que é uma nova máxima. Se essa nova máxima fizer um gap de média aqui, né, essa tendência pode ser tomada. Luciano, abriu aqui, ó, com gap de alta nessa movimentação. Às vezes ele já vai pagar a projeção desse pivô aqui, ó, 100%. Fez um teste e aí ele volta a descer. Tem aqueles alvos lá que a gente falou dos 60 minutos e do diário. O segundo alvo e o alvo do diário. Segundo alvo do 60 e primeiro alvo do diário. Praticamente ali numa localização próxima. Né? Vendidos, né, estão com mais vantagem aqui. A gente está numa tendência de baixa. Se ele nem faz o gap de média, Luciano, se ele, por exemplo, paga, né, a projeção de alvo dessa movimentação aqui, ó, digamos que ele abra com um gap de alta. A gente tem uma wedge que deu certo, certo? Ó, primeiro alvo está aqui, segundo alvo está aqui. Então, digamos que ele abra com gap de alta, pague primeiro e segundo alvo, né? Teve perna 1, essa seria a perna 2 já. A partir do momento que perder mínima, né, já seria a máxima, né, da perna 2 dessa wedge, que é a premissa mínima de uma wedge que dá certo, né? Tem uma movimentação de pelo menos duas pernas, tá? Só que aí às vezes com o dia anterior tem um gap, né? E aí essa informação ela fica um pouco, né, mexida. Não sendo isso, o preço falha aqui na 20, né? Faz só uma nova máxima aqui na 20. Já é um setup de venda aqui também, não vai pagar alvo nenhum. Não rompe a 20. E aí tem continuidade. E aí, né, se ele só falha na 20, como é um primeiro teste, né, depois aqui, ó, de 26 fechamentos, trabalhando aqui abaixo da média, que é um 2HM e um M2S, isso daqui, esse setup, né, ele tem uma boa probabilidade de trazer o preço pelo menos a uma nova mínima, né? O primeiro, ele geralmente tem esse potencial, né, um pouco mais forte. Então, se ele só faz uma nova máxima e perde mínima, também vai cumprir perna 1, ó, porque já teve perda de mínima aqui, a máxima da perna 1 está aqui, e a perna 2, né, quando ele perder mínima. E aí seria razoavelmente para avaliar esse novo rompimento. É uma wedge com fundo duplo, mas é uma tendência. A tendência ganha de wedge, tá? Então, cuidado com isso. Teve um microcanal, né? Uma, duas, três, quatro barras de tendência de alta, né? Vocês conseguem visualizar claramente que é um microcanal. Isso é uma mudança, né? Não era interessante, né, para os vendidos esse microcanal. Se a gente tem uma barra forte revertendo isso daqui, eu tenho uma volta em V. Volta em V a gente trabalha a projeção desse pivô, né, para baixo. E aí também vai ter confluência lá próximo, né, dos alvos, né, do macro, tá? O segundo alvo. E os alvos, né, vocês façam, né, a devida marcação lá, né, pessoal? Só pegar essa projeção aqui, né, e trazer ele para a mínima dessa tendência aqui, tá? Então, seria essas possibilidades. Nos 5 minutos tem menos informação, né? Por que essa wedge aqui, né, Luciano, levou a esse movimento de alta, né? Aqui é o próprio dia anterior, né? Vejam que ele já faz o teste da mínima, que testa a região da POC, aqueles pontos ali que a gente já tinha, né, avaliado, tá? A avaliação da quarta para quinta foi em vídeo, né? Então essa aqui é a avaliação de quinta, né? O nosso backtest ali de quinta. Vejam que aqui no 5 minutos, essa própria wedge, né, essa movimentação de três puxadas, tem uma pausa aqui, ela já faz mais sentido, né? Porque ó, você teve aqui uma forte tendência. Vejam aqui o primeiro, né, M2S, ele levou também, né, um teste da mínima da tendência, tá? Aqui você tem um gap de média de duas barras, vocês conseguem ver aqui duas barras completas acima da média móvel de 20. Ainda levou ao teste da mínima da tendência e a uma wedge. Por isso, né, aqui, se não fosse tão final do mercado, né, caberia uma compra acima dessa insight aqui, né, para um pequeno scalp de alta, tá? Já tinha gap de média, que passa a ser baixo, né, na tendência, pensando no último suspiro dos vendidos, tá? Então, aqui o impulso de baixa, né, aqui é inicial, né, aqui tem um pequeno microcanal, ó, esse aqui que eu estava me referindo a vocês, aqui tem um pequeno microcanal, aqui quase, né, foi também, né, quase uma falha, né, de H1, mas fechou ainda contida, mas aqui já era baixo na lateralidade, né, aqui já não dava para você estar vendendo, porque aqui já era muito próximo do fundo duplo, e lá nos 60 minutos já tinha tido gap de média, né, então aquele gap de média do 15 minutos, né, do 60 minutos,
torna, né, o baixo, né, próximo do fundo anterior, baixo, né, algo como baixo na lateralidade, né, pessoal? Vejam que aqui, né, ele já fica baixo, né, quanto à movimentação anterior. Então, a razão, né, de você evitar essa venda tão baixo, tão longe das médias. A gente sempre repete, né? Melhores vendas, Luciano, mais próximo, né, das médias, tá? Você tem uma melhor probabilidade. Aqui você teve um pequeno modo rompimento, ó, né? Você teve aqui ó, a perda mínima, né, ativação de uma barra pequena, né? Ele levou ainda, né, essa movimentação de wedge. Essa wedge tinha um pequeno ponto de inflexão. Essas movimentações micro, né, elas às vezes são mais difíceis de serem lidas. Ó. Ponto de inflexão, pagou a perna 1, perna 2, a TBTL. Quanto à venda, né, Luciano? Você teve aqui a venda de L1, você teve a venda de L2, retomou máxima, você teve aqui uma venda de L3. Essa venda que eu ainda acabei participando dela, né, vendendo aqui. Essa barra, né, ela pagou uma parcial, né, de cerca de 300 pontos e também, né, do fechamento desse pequeno gap. Aqui, né, depois dessa parcial, o alvo, né, acabava sendo a nova mínima, né, desse grande impulso de baixa. A gente está abaixo da 200, né, então a gente tinha a possibilidade do mercado desempenhar uma movimentação um pouco melhor. Né, e aqui acabou ainda sendo um bom trade. Ó, só desse ponto a esse ponto são cerca de 800 pontos. Tá? Quantas barras? 30 barras. Aqui você avalia, né, o rompimento e continuação. Opa, Luciano, rompimento, né, barra aqui não, né? Opa, barra de rompimento pequena, barra de rompimento pequena, barra de rompimento legal. A mais interessante, essa daqui deixou gatilho, ó, ela fecha abaixo. Aqui acaba descendo, né, sem nenhuma correção, ó. Vejam que aquela dinâmica, né, de avaliação de um bom rompimento, né, ó, não teve, né, pessoal, correção, não tem nova máxima, não tem. H1 aqui, quase uma falha, né, de H1 aqui, direta, não foi porque fechou acima, mas eu tenho uma barra de continuidade depois. Então, o primeiro alvo desse rompimento, né, acabava ficando, né, como a possibilidade, que era aquele pivô ali do 15, né, aquele alvo do 15 que eu havia apagado. Vejam que aqui no primeiro alvo, né, ele foi onde ele apresentou alguma reação, né? O mercado ele reage, né, quando ele atinge esses devidos alvos, tá? Então aqui teve algumas possibilidades de venda, né, depois também, né? Você vê aqui que depois da própria venda, né, de as barras tão grandes, né, pessoal, aqui, ó. Olha o tamanho dessa barra, 360 pontos, né? Depois eu tenho aqui um pequeno, né, micro canal de alta, e aí esse pequeno micro canal acaba tendo uma volta em V. Lembra do estudo de volta em V, né, que mais vezes, né, dentro da mentoria gradual, né, ali está como um estudo ali na parte de assinante, ele tem mais vezes, né, uma, duas pernas antes dele chegar a essa movimentação, tá? Mais vezes a volta em V nesse cenário, ao invés de ser assim, né, direto, tá? Mais vezes ela tem essa pequena correção aqui. Então aqui ficava, né, uma outra possibilidade de venda, né, para pensar ainda, né, num teste da mínima da tendência. Né? Se você não vendeu a L3, aqui seria, né, uma outra possibilidade. Teve a conclusão, né, da volta em V, teria outra possibilidade de venda, essa 2BR aqui, saindo, né, da média móvel de 20, da média móvel de 9, né, e com algum espaço, né, para o fundo. Né? Seriam as possibilidades de venda aqui mais claras. Depois aqui, né, do próprio modo de rompimento, né, seria essa venda, micro canal, canal estreito, barras de pausa, né, de pausa, barra de retomada, que seria uma venda abaixo dessa mínima, barra de pausa, né, aqui, né, o preço também não mudou o ciclo, né, de canal estreito, ó. Eu tenho uma barra de alta, tenho retomada, seria uma venda abaixo da mínima dessa barra, aqui também é um M2S, só não daria para manter o stop aqui, que senão ele seria acionado, né. Depois aqui duas barras, outra, né, continuação, né, pessoal, tudo isso aqui é o M2S, tá, muitas vezes, né, ele demora a reagir. E aqui acabou sendo uma correção em duas pernas, né, depois que ele pagou o primeiro alvo. Perna 1, perna 2. Correção em duas pernas, como eu falei, uma correção comum. Então, aqui ainda levou, né, uma nova mínima da tendência. Né? É um setup forte, né? Às vezes você tem que usar um stop um pouco mais adequado para o tanto de pontos que você está buscando, beleza? E aí depois, como eu falei, aqui teve gap de média. Somando a wedge, né, aqui ainda caberia uma compra. Aqui já tem lateralidade, né, pessoal? Só que lá no 15 ainda não. Então é importante a gente pensar nisso. Aqui a gente já vê, ó, uma movimentação, né, de preço, né, dentro de um determinado range. Opa, Luciano, movimento de alta, né? Se tiver um rompimento, né, aqui a gente pode ter algum tipo de movimento projetado, tá, para cima também, tá, desse movimento maior. Mas a princípio, né, vamos avaliar um rompimento aqui. Rompimento, ausência de continuidade.
barra de rompimento, né, o dia fechou. Então, eu ainda não tenho rompimento desse pivô, esse rompimento ainda não existe. Então, se ele só retoma, ou se ele só testa 20 ali e retoma, né, a gente pode ter continuidade da tendência, ter um rompimento, e aí pagar as projeções desse alvo aqui que está próximo, né, daqueles alvos macro que a gente vem conversando. Lembra que eu, ó, se você trouxer, lembra que eu falei que de onde o preço parou, né, seria mais ou menos 750 pontos, mas que lá no diário, né, o preço pode passar, né, cerca de 500 pontos. É razoavelmente isso daqui, ó, né, essa localização, né, desse último pivô. Tá? Por enquanto, vendidos no controle, compradores, melhores probabilidades somente e somente, né, se tiver um rompimento aqui, né, de máxima ou algum ciclo bom. Né? A localização dos 60 pode levar a algum tipo de movimentação de alta, tá, pessoal? Até a 20, até a região de troca de polaridade, né? Tem alguns fundos aqui também. Dentro daquela lógica daquilo que a gente falou do próprio semanal, né? A gente tem muito ponto de pausa aqui, ó. Tá muito parecido, né, o cenário ali. Ó, a gente tem vários pontos de pausa, então às vezes o mercado faz uma correção TBTL até essa região antes de iniciar, né, uma venda um pouco mais forte, beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus aí, até mais. O, o outro estudo, tá, gente? Eu faço amanhã, né? Vou ver o horário, o melhor horário, tá? O estudo da mentoria ali da área privada. Valeu, pessoal.